Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, sejam muito bem-vindos a esse momento de crescimento, de desenvolvimento pessoal, espiritual. Que Deus te abençoe demais, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos, o seu dia, seja um dia incrível, poderoso. Muito obrigado por acessar esse momento e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal da Bispa se você não é inscrito. E deixa o seu like aí, o seu joinha, a sua participação, tá bom? Vamos para mais um dia de crescimento, desenvolvimento. Nós vamos meditar Gálatas 4, 1 a 2 e o 7 que diz assim, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Embora seja dono de tudo. Se você não ouviu a oração de ontem, vai lá e ouça, tá? Ouça a oração de ontem, porque nós estamos falando sobre o poder do governo, o poder do domínio que foi dado a nós, de multiplicação, de fertilidade. Vai lá e assiste para você entender um pouquinho dessa mensagem de hoje também. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Que tempo? Até o tempo da maioridade. É filho, herdeiro, tem direito, mas não pode tomar posse da grandeza da herança enquanto não se tornar maduro. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro, diga isso comigo, diga, eu sou herdeiro de Deus. Puxa vida, pensa, um Deus tão grande, tão glorioso, tão poderoso, um Deus que criou toda essa grandeza que nós vemos, ostentou esse mundo lindo. E por que nós precisamos entender isso? Que a Bíblia diz o seguinte, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada aos homens. E o poder de governo, domínio, fertilidade e multiplicação. Só que tem uma coisa. Você sabe que nós vemos na Bíblia o exemplo, e eu vou dar alguns nomes aqui, no grego, talvez até alguns já tenham ouvido a bispa falar sobre isso. Teknion, no grego, é bebê. Bebê. Teknon, adolescente. Uios, filho adulto, capaz de gerenciar a herança, capaz de assumir responsabilidade. Será que muitos não estão ainda na posição de teknon? Ou teknion? Ainda não chegou à posição, à maturidade de uios? Capaz de gerenciar? Quando nós vemos, a Bíblia fala que Jesus, nós vemos Jesus bebê, nós vemos Jesus aos 12 anos, depois nós não vemos mais. Ele aparece aos 30, já com um propósito, e aos 33, realmente cumprindo com todo o seu propósito e assumindo novamente a posição de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas na maturidade. Quem nasce tem que crescer. Se nós nascemos de novo, se nós nascemos espiritualmente, nós precisamos crescer. Você não pode ser mais um bebê, nem um adolescente na fé. Se você quer coisas grandes, você tem que se tornar um uios, um adulto, um filho adulto capaz de gerenciar a herança, capaz de assumir responsabilidade. Aquele que o Senhor deu poder, os céus pertencem a ele, mas a terra pertence ao Filho dos homens. E foi dado o poder para governar, para dominar, poder de fertilidade e de multiplicação. Por isso, nós precisamos crescer. Às vezes muitos ainda querem muita coisa, estão esperando muita coisa, mas ainda estão na condição
de technion ou technon, no máximo, ainda não chegou à posição de huios. A maturidade, né? A maturidade do filho adulto, capaz de gerenciar e de governar. Eu quero que você pense nisso, porque só depende de você. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça, crescia na unção, crescia diante dos homens e crescia diante de Deus. Nós precisamos crescer. Quem nasce precisa crescer. Quem nasce precisa se desenvolver, porque senão tem um problema aí. Então, cresça para que você possa tomar posse da sua herança. Cresça para que você possa gerenciar, assumir todas as responsabilidades que exige, né, de um maior, que Deus vai confiar coisas grandes, gloriosas, poderosas, sobrenaturais. Amém? Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Fale melhor às mentes e aos corações e ajude-nos a crescer, Senhor. Ajude-nos a nos desenvolvermos. Se nascemos, precisamos crescer. Talvez muitos querem muito, mas ainda são bebês espirituais. Quando muito, alguns não passam de adolescentes espirituais, mas precisam se tornar adultos. Porque o Senhor disse que enquanto o filho não atinge a idade madura, adulta, ele não pode herdar a herança. Então ele não se difere, não há diferença dele para o escravo. Então que haja esse entendimento, esse despertamento, que o Senhor abençoe demais, traga lucidez a cada um e que cada um possa crescer e assumir a posição, estar na posição de herdar toda a herança, a grandeza, a glória que o Senhor tem para cada um. É o que eu peço, é o que eu determino, é o que eu profetizo e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Diga eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe demais. Forte abraço e até a próxima.